E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês sobre o ChatGPT, mas focado em mostrando mais o meu dia a dia como um desenvolvedor JavaScript, mas acredito que ele se adequa a qualquer outra linguagem conhecida que exista por aí, que seja de 2021 para cá, porque é o tempo que ele, desde que seja de 2021 para baixo, que se eu não me engano é o tempo que ele tem os seus dados lá na base. E aí, essa é uma breve apresentação em que o ChatGPT ele é uma inteligência artificial que de prompt, né, de texto. Então a gente inputa um texto e ele coloca coloca uma resposta, e aí em texto também. E aí ele é muito útil não só para tecnologia, mas para quase todas as áreas em que ele tem sua base de dados, né? O seu conhecimento todo é montado com muito conteúdo vindo da internet, e aí é um conteúdo vasto, imenso, em que ele é capaz de responder. Lembrando que tudo que ele responde não o leve como 100% verdade, ou leve assim e confie cegamente, até porque, principalmente na tecnologia, que tudo se avança rápido e tudo tem, né, suas formas de fazer, às vezes ele pode escrever alguma coisa errada, uma coisa que seja bem mais específica de uma área, de uma ferramenta, e aí, mas para mim isso ainda, mesmo assim, ainda é válido, porque ele pode trazer uma noção, uma base, ele pode trazer principalmente um esqueleto para a gente utilizar e ter noção mais ou menos do que a gente tem que fazer. E aí, com isso, a gente vai para algumas dicas e truques, certo? Como, por exemplo, mostrar que ele pode ajudar a solucionar alguns problemas comuns que a gente tem. Então, voltando aqui, eu tenho um pedaço de código aqui em que eu tenho uma função que emite uma mensagem, uma coisa extremamente simples, mas que tem uma coisa que, para quem não tem um olho muito bom, a gente tá com um erro aqui onde a gente esqueceu um S de mensagem aqui, de message, e aí provavelmente esse código vai dar erro, e certamente vai dar erro, né, porque essa variável não existe, estamos tentando acessar uma variável que não existe. E aí, no meio do nosso dia a dia, certamente que isso é simples, mas a gente pode ter funções mais complexas, pedaços de códigos que sejam mais complexos, que a gente não está conseguindo ver onde a gente está errando. Então, me mostre onde está o erro nesse código. Então, colocando aqui, a gente já mostra que o erro no código está na função showMessage, em que a palavra message está escrita incorretamente. E aí, de bônus, ele ainda mostra como escrever o código como é o código da forma correta, e aí nos ajudando a seguir no nosso dia a dia como uma ferramenta auxiliar. E aí a gente tem, por exemplo, como otimizar um código. Então, se a gente tem um array de 3, vamos ver, n que é igual a 2, e a gente tem um for let i igual a 0 e menor do que o tamanho do array, e se array na posição i for igual a n, retornaria verdadeiro, se não, retornaria falso. Tá, esse pedaço de código o que é que faz? A gente tem um cara que tem 3 itens, que é 1, 2 e 3, e a gente está buscando pelo número 2. E aí, com isso, a gente gastou algumas linhas para fazer isso no JavaScript, e aí a gente vai perguntar ao ChatGPT como é que a gente pode otimizar esse código aqui. Então, como posso otimizar esse trecho de código?
E aí ele informa que o JavaScript possui dentro da ferramenta, dentro do array, da listinha lá, que existe o includes, que lá ele remite a mesma resposta, verdadeiro ou falso, se aquele número existe dentro daquela lista aqui, dentro desse vetor array. E aí ele até mostra um exemplo de como ficaria. Então, assim ficaria array.includes n, da mesma forma que ele mostrou lá. E aí a gente trocou essas algumas linhas por aqui por apenas uma, facilitando a manutenção. E aí mostrei alguns exemplos e também tem a importância de escrever, por exemplo, um código limpo, algumas outras coisas assim que nos ajuda com o código do nosso dia a dia. E essa parte de escrever um código limpo seria principalmente a nomenclatura que se dá dentro das variáveis e funções e tudo mais. Então, dessa vez eu não vou mostrar um exemplo assim, mas vamos supor que a gente tem algo que conste tempo agora, né, timestamp atual é esse aqui, que é a data de agora, que é o número, né? O número de milissegundos de 1970 para cá, e esse aí é a nova forma que o computador vai ver sobre as datas assim. E aí eu quero o de amanhã, então timestamp B, vamos supor que aqui é timestamp A, TA B igual a mais 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos vezes 1000. Esse número grandão aqui, então algo extremamente ilegível, né? Então B. Então vamos ver se ajude a escrever um código mais limpo. Aí, ok. E aí, não era muito bem o que eu esperava, mas chegou bem perto, que é, no caso, trocar o nome das variáveis, certo? E ele trocou o B para expires para tornar mais claro o que ela representa. Então, isso é uma parte do Clean Code, claro que não é tudo, nem tem muito mais sobre. Sinta-se à vontade para pesquisar mais, mas alguns outros pontos seria trocar o nome de A, então A não é um nome legal para uma variável, e o número representante é o número de milissegundos que equivale a um dia. Então peguei a data atual, somei mais um dia em milissegundos para ter a data de amanhã neste mesmo horário. E aí ele também me ajudou a emitir uma resposta mais legal, trocando o console logger com 2 parâmetros para apenas um só, mas com que seja um texto formatado, utilizando o toLocalString, que seria a forma de uma data mais legível para o humano. E aí a gente mostra como podemos escrever um código mais limpo em
JavaScript. E o próximo seria algo que eu acho muito, muito interessante. E aí seria sobre a parte de testes, e depurar o código em JavaScript. E essa parte de depurar, eu acredito que eu já mostrei um pouco sobre como mostrar onde está tendo erro, mostrar onde possa ter um loop infinito, coisa assim, que é bem legal e às vezes a gente não vê onde é que está o problema. Já na parte de testes, a gente pode montar uma coisa aqui em Node, né, para a gente ter uma ferramenta que nos ajude a testar. Então eu vou pegar o Jest nessa situação aqui e vou instalar. E enquanto instala, eu vou criar aqui algo como testes e vou criar um src que seria o nosso código nosso código de produção, né? Então math.js, deixa eu ver aqui, calculadora, possa ser que fique mais legal, e instalamos aqui. Então vamos fazer class calculadora, se não só uma função, soma A, B, vamos fazer com uma classe mesmo, mas só para deixar mais organizado e conseguir ver melhor. Então soma A com B, A mais B, multiplica A com B, returne A vezes B. E outro cara que provavelmente vai lançar um erro, que é o de dividir quando a gente colocar um B com 0. Então isso aí a gente está conseguindo ver, mas vamos ver se o ChatGPT consegue nos ajudar nessa. Então crie uma suíte de testes utilizando Jest para a seguinte classe. Então ele cria aqui para a classe calculadora e importou calculadora aqui, uma coisa que a gente esqueceu, então senão ele não consegue ver, mas tranquilo. E temos aqui a parte de soma 1 mais 1, ele soma números inteiros, números decimais, isso é bastante interessante. Ele multiplica aqui, ele divide, e aqui ele certamente pegou 0 e retornou infinito, mas isso foi o que eu falei quando dividi por 0, né? E aí no caso a própria linguagem já viu sobre isso e lida retornando infinito por final. Então tira aqui um pedaço aqui, deixa aqui e tem calculadora. Então rodando o Jest, vamos ver se ele consegue pegar npx Jest, ele rodou e a gente já tem a nossa cobertura de testes aqui. Então rodando --cover, através do ChatGPT a gente tem 100% de testes na classe calculadora. Claro que foi uma classe bem tranquila e fácil, mas no nosso dia a dia ele ajuda muito a fazer essas coisas mais massivas, maçantes, né, que é escrever testes em cima de uma classe e tudo mais, e ajeitar para que todos os testes passam. E aí, relembrando apenas que na minha experiência, né,
esses testes que são gerados muitas das vezes não são testes que são 100%, testes que utilizam certas coisas que tem ou não tem mais numa ferramenta, tudo mais, como por exemplo o Jest, ele pode ter uma função aqui que foi depreciada, mas ele está usando porque ele ainda não sabe que aquilo foi depreciado, mas serve muito, muito, muito bem como base, como guia para a gente nos auxiliar no dia a dia. E aí, isso aí é a parte de testar e depurar o código e ver se está tudo certinho, né? Então, eu provavelmente jogaria um erro quando o cara, em vez de retornar infinito, quando o cara tentasse colocar zero aqui. E aí eu teria que ajeitar o código principal e ajeitar o teste. Então ele meio que não conseguiu pensar e raciocinar, ele também não tinha como adivinhar, até porque eu não coloquei nenhuma entrada nem coisa assim que faça ele pensar e emitir a resposta que eu gostaria. E aí, outro ponto são os recursos e ferramentas em JavaScript, que a gente pode encontrar recursos e ferramentas úteis em JavaScript, como por exemplo milist pacotes no NPM. NPM é basicamente onde as pessoas colocam os códigos e disponibilizam em formas de pacote que a gente pode reutilizar dentro dos nossos códigos de forma mais organizada do que puxar diretamente do Git, GitHub ou similar. Então, milist pacotes no NPM que lide com que me ajude a mascarar um input no HTML. Então, o que eu quero basicamente é alguma ferramenta que me ajude a, quando eu tenho um campo de texto assim dentro de uma página web, eu quero que quando ele digita os números apareça aquelas caixinhas e já formate um telefone, por exemplo, um CNPJ, um CPF, tudo isso de forma automática. E aí é mais ou menos isso que eu estou procurando. E aí ele já me mostrou alguns pacotes, que é o input mask, react input mask, view, jquery, e aí ele fornece uma série de coisas aqui que eu posso pegar essas informações e pesquisar qual delas se adequa mais, mas já é um ponto de entrada que eu tenho noção de algumas ferramentas que existem por aí, né? Então eu não saí do zero e ele já me deu algumas informações. Então isso mostra como a gente pode fazer e utilizar o ChatGPT no nosso dia a dia, e os pontos são esses. Então ajuda a gente a resolver alguns bugs, alguns problemas que existem no nosso código, como escrever o nome de uma variável errada. Existe basicamente isso, existe como melhorar um código já escrito pela gente, utilizando outras formas de escrever o mesmo código com menos linhas. Existe a parte de escrever um código limpo, então escrever nomes de variáveis, de funções, de classes e tudo mais de forma mais adequada, que apesar que ele não escreveu assim, ele deu pelo menos alguma noção, um pouco ele entendeu como é que a gente pode melhorar o nosso código, mesmo que esteja funcionando, mas ele seja mais manutenível, né, para uma outra pessoa vir e também agregar dentro daquele código que a gente escreve, não ele tinha que entrar na nossa cabeça para poder entender o que foi que eu escrevi ali. E tem a parte também de depurar e testar, né? Então a gente criou uma classe exemplo de uma calculadora lá e ele já criou todos os testes para testes que fazem sentido. Isso é importante, né? Porque às vezes a gente pode escrever alguns testes que não fazem sentido, e a partir disso ele
criou os testes lá e deu a cobertura de 100% no nossa classe calculadora. E com isso, temos também alguns recursos e ferramentas, então eu pedi para ele me formar uma série de pacotes no NPM para me ajudar a formatar um campo de texto dentro de um HTML, né, dentro de uma página. Ele me listou alguns que eu posso pesquisar e saber se adequa à minha situação, né? E por hoje é isso, certo? Eu espero que tenham gostado do vídeo e espero que ajudem vocês, e deixe aí nos comentários se ele serve mais para alguma coisa para você, alguma dica, alguma outra coisa que ele pode nos ajudar no dia a dia. Beleza, galera? Então, valeu, um abraço.